A graça e a paz, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma EBD online. Eu queria convidar você para se inscrever em nosso canal, você que ainda não é inscrito em nosso canal, pp. Samuel Nascimento de Melo. Se inscreva no nosso canal, dê a sua opinião, faça a sua crítica construtiva. Estamos com mais uma lição maravilhosa, estamos estudando um trimestre abençoador e rico em conhecimento. E hoje a gente está com a lição que vamos estar estudando amanhã. Amanhã será o dia 9 de novembro de 2025. E o tema da nossa lição, a nossa EBD online aqui começa, né? O tema da nossa lição é a consciência, o tribunal interior. O que será essa consciência? Seria o eu? Seria a moral intrínseca de Deus dentro do homem? Seria algo falando conosco de alguma forma, ou dando razão à nossa existência? Amém, queridos? Então, a lição ela é muito rica, muito maravilhosa, e o texto áureo ele já nos diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática ainda nos diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina, ou seja, ao ensinamento da palavra de Deus, para ter sempre uma boa consciência. Amém? Então, amados, essa lição ela é extraordinária. A leitura bíblica em classe está no livro da Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, um livro muito profundo. Inclusive, Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer que tinha dificuldade de entender algumas coisas escritas no livro da Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. E a leitura bíblica em classe vai dizer: porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Obviamente que esse texto não está dizendo como será salvo pelas obras, tá? Mas está falando dessa questão de consciência, de ter consciência daquilo que se pratica ou não, ainda que o homem teve essa consciência, sofreu distorções, né, após a queda. Porém, tem algumas perguntas que não quer calar também. Teria o homem consciência mesmo antes do pecado? E aí, obviamente, quando a gente trabalha em 7 dispensação, uma das leis que trabalhamos é a lei da inocência. Mas será que essa inocência era inocência num sentido pleno, total, de não ter nenhuma consciência? E aí é onde tem algumas questões que a gente precisa trabalhar nessa lição, tá? A introdução nos diz assim: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Mas veja bem, o comentarista aqui ele já dá uma deixa, ainda que ele não vai entrar nesse assunto aqui, mas ele já dá uma deixa. Ele diz que Deus fez o homem com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Veja bem. Se Deus ele já fez ele com a consciência, então ele já tinha consciência de algo, né? Então vamos lá. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado, a consciência
escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. É isso que diferencia totalmente o humano de um animal. O animal não tem consciência, não tem razão, não tem senso lógico, raciocínio lógico das coisas, não tem. Diferente do ser humano. Então a palavra-chave dessa lição não poderia ser outra, a não ser consciência. Tá? Então, o primeiro tópico da lição, ele nos diz assim, antes e depois da queda. Ele vai falar de antes e depois da queda. A primeira manifestação do grego, né, a palavra syneidesis, ou seja, saber com, a consciência, é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, ou seja, você já nasce com a consciência. Tá? É como um sensor instalado na alma do homem. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há um consenso, né, sobre essa questão. Tá? É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. Mas aqui tem uma pergunta que não quer calar. O homem antes do pecado, ele só conhecia o que era bom. Ele já tinha uma consciência ou ele estava na inocência? E aí a gente somos dispensacionalistas, acreditamos que ele estava na inocência, mas não deixa de não ter uma consciência. Tá? Ele não tinha consciência do ruim, mas das coisas boas ele tinha. Ele só sabia o que era bom. Só sabia o que era bom. É por isso que a árvore é chamada de árvore, a árvore que é colocada no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Discernir entre bem e mal. E aí onde é que está? A Gênesis 2, 16, 17, né, e 3, e 6 ao 10 tratam da primeira manifestação da consciência da experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio de uma penalidade. Você vê que Deus disse comer de toda a árvore que está no jardim, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então havia uma restrição. Havia um livre-arbítrio que, de certa forma, tinha uma restrição. Como todo livre-arbítrio, apesar do nome ser dito livre-arbítrio, mas tem suas restrições. Tá? Não havia livre-arbítrio total de todas as coisas. Obviamente que a gente tem o bom senso para isso. É o poder de decidir entre o bem e o mal, o certo, o errado, o que quer, o que não quer. E aí também está muito ligado a essa questão da consciência. Então, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que no hebraico a palavra é morrendo, morrerás. A gente todos os dias estamos morrendo, aos poucos, até morrer definitivamente. Não é à toa que as pessoas envelhecem. Então, o primeiro subtópico fala sobre a primeira manifestação, que a gente já falou aqui. Então, o que acontece? No dia que dela começa, o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Ou seja, aí veio sobre ele a culpa, a vergonha e o medo. Aí já vem a consciência do bem e do mal. Tá? Mas de início, na própria inocência, a gente vai ver que já existia uma certa consciência. Mas só das coisas boas. Só das coisas boas. E a gente pode pegar o texto aqui e mostrar para vocês. Tá? Vamos lá para o livro do Gênesis. Eu gosto de falar e a gente mostrando as escrituras sagradas para embasar aquilo que estamos falando com sentido escriturístico, bíblico. No capítulo 2, e o versículo de número 18, como Deus criou a mulher. Disse Deus, a tentação, e quando eles vêm a comer do fruto da árvore do bem da vida, do conhecimento do bem e do mal, é no capítulo 3. Mas no capítulo 2, o versículo 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. 7 vezes Deus vai dizer que era bom que ele tinha feito, as coisas que ele tinha criado. Mas na última, ele diz, era muito bom. Né? E aí ele fez o homem, a mulher. Mas a única coisa que Deus disse que não era bom é o homem estar só. Capítulo 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, tá? Não é de lado nem atrás, é como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal, tá? E aí vai, né, o texto. Adão pôs os nomes a todo gado, ou seja,
alguém inocente, a ponto de não ter uma consciência do que é bom, não faria isso. Então, digamos que Adão tinha uma certa inocência, obviamente, uma certa não tinha uma inocência, no sentido de não conhecer o mal, mas já tinha uma consciência de algumas coisas, principalmente do lado bom, tá? Porque ele vai dizer, então o Senhor Deus fez, então Adão pôs os nomes de todo o gado, as aves dos céus, a consciência dele aí, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele, novamente o texto fala. Então o Senhor Deus fez cair um sono em Adão, e a gente sabe, já estudamos sobre isso em outras lições, ele adormeceu, né? Que a gente vai classificar isso como a primeira é, é a primeira vez que acontece a questão de alguém ter uma anestesia geral, né? De Deus aí, ele dorme um sono profundo, é como uma anestesia geral, que depois vem o sentido dessa questão diferenciada, né? Através da medicina, mas Deus aqui já faz da costela dele, Deus tira e faz a mulher, e é comprovado geneticamente que todo o material genético do ser humano também está na costela, no osso da costela, e formou a mulher, né? E trouxe Adão, e disse a Adão, veja, se ele fosse inocente a ponto de não ter essa consciência, ele não faria isso. Esta agora é osso dos meus ossos, ele tem consciência que ela agora é osso dos ossos dele, tá? E carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhava, ou seja, não tinha consciência das coisas ruins, do que era medo, do que era vergonha, tá? Não tinha essa consciência ainda, mas tinha consciência já das coisas boas. Colocou o nome, chamou de varoa, disse que era osso do osso, né? Alguns eruditos, alguns teólogos, vai dizer que foi a primeira poesia aqui, né? Um pouco diferente, mas não deixa de não ser. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí depois vem o capítulo 3 e aí já vem a consciência do bem e do mal, tá? E já muda todo o contexto da história, da situação. Vamos lá. Então o homem transgrediu, e aí vem ter consciência plena agora do que é bom, do que é ruim. O direito natural, segundo subtópico. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral. Ou seja, essa consciência que Deus coloca através da lei moral, tá? Para o homem identificar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Também chamada de lei da natureza ou direito natural, né? No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirado da vida do próprio irmão, tá? Capítulo 4, versículo 8, quando há o primeiro fratricídio, que aí Caim mata Abel. E experimentou uma trágica consequência, sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado, tá? Ainda que essa consciência dele já estava distorcida, porque o pecado já tinha entrado no mundo, né, manchada. Então, é maior, aí ele vai dizer, é maior a minha maldade, veja, que é que eu possa ser perdoado, da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Assim termina a história de Caim aqui com Deus no livro do Gênesis. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Tá? E aí, não adianta. Tem que se arrepender, voltar ao primeiro amor e ao senso comum, né? E obedecer a palavra de Deus. Terceiro subtópico, escrita no coração. Em Romanos 12, 2 e 12 ao 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel, e a lei moral e o direito natural comum a todos os homens, inclusive os gentios, tá? Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, capítulo 2, versículo 15, e, em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando, quer defendendo-os. Tá certo? De conformidade com o entendimento que se tem das coisas. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural
a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Tá? Eles receberam todas as normativas de Deus, todo o beabá, como diz a história, todo detalhadamente o que deveria, o que não deveria, diferente dos gentios. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, Êxodo 22, Deuteronômio 24 vai mostrar isso. Então, e o estabelecimento de leis cerimoniais. Olha só, tá? Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regulamentos. Veja só, até antes da própria lei lá dada por Deus a Moisés. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur, Namum, em 2070 a.C., Lipti, Star, 1850 a.C., Hammurabi, que é mais conhecido, 1792 a 1750 a.C. Então, ó, o código de Hammurabi, né? A pedra moabita, né? O mais conhecido deles, o que há de bom nas imperfeitas leis humanas, é inspirado da lei moral, escrita no coração de todos os povos, tá? Então, veja bem, o segundo tópico da nossa lição fala sobre o funcionamento da consciência. Como é que funciona essa consciência? O que é em si essa consciência? A voz de Deus, o Espírito Santo, né? O que seria uma voz interior dentro de nós, o nosso eu? O que seria essa consciência? Então, primeiro subtópico do segundo ponto diz assim: acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51:3 vai falar sobre isso, Gênesis 3:7. Diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. É por isso que Deus vai dizer: quem foi dizer a vocês que vocês estavam nus? Faz uma pergunta retórica. Comeram da árvore que eu proibi que não comesse? Né? O verbo conhecer é iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Só tinha consciência das coisas boas. Olha aí, capítulo 2, versículo 25. Vivia no paraíso, lugar de delícia. Deus fez um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden, é um jardim no Éden. Tá? Ao pecarem, a consciência ecoou na alma com uma voz secreta, tá bom? Mas aí já vem também uma mancha nessa consciência, né? Uma distorção, porque, ó, incômoda. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi, após contar o povo, né? Uma consciência pesada produz males ao espírito e à alma, e ao corpo. Davi contou o povo, sem a permissão de Deus, foi castigado. E o povo também foi por causa desse pecado de Davi. Segundo subtópico, vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, né? Também significa experimentação imediata da malícia. Antes inexistente em Adão e Eva, eles não tinham malícia, viviam como uma criança. Né? De certa forma, não em sua totalidade de uma criança, né? Que a criança é inocente, a ponto de muitas vezes não saber nem identificar o certo e errado, dependendo da idade da criança. Ela ainda não tem esse saber, né? Esse senso comum, essa consciência. Entendeu? Que a consciência, ela leva a gente à percepção das coisas, a perceber as coisas, tá? E identificá-la. Ela faz isso. Então, ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam. Primeiro, tiveram medo. Tá? Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava no comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar. Quantas vezes erramos e tentamos nos justificar dos nossos erros? E muitas vezes transferimos a nossa culpa, se chama transferência de culpa. Quantas vezes eles têm o que a gente poderia chamar de a síndrome de Adão, né? A síndrome de Adão. As crianças que o digam, né? Por mais que você diga não faça, aí é aquilo que mais ele quer fazer, é o que é proibido. Tudo que é proibido, tem um ditado que diz que é mais gostoso, né? Mas é perigoso.
Tá? Então, ó, Adão fez o que se tornaria como um outro ser humano, tentou se justificar certamente buscando aplacar a consciência, inclusive culpando a Deus, né? A mulher que tu me deste. E aí depois Eva vai e faz a mesma coisa acusando a serpente, né? E a serpente não tem a quem acusar e aí fica por isso mesmo. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi, para querer se auto-justificar, né? Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas. Ainda que teológicas, como as inclusivas, né? Ou teologia como a inclusiva, né? Ela não vai deixar, a consciência não vai deixar de determinar que aquilo pode ou que não pode, que deve ou que não deve. A gente vai ver isso em Romanos 1, 18 ao 27, tá certo? Vamos ver o que é que diz Romanos 1, 18 ao 27. Vou falar algo muito sério, né? Da consciência, essa consciência distorcida já do ser humano lá, depois que entra o pecado. E ela já é, de certa forma, distorcida. Mas a gente ainda vai falar sobre isso lá na frente, né? A lição vai nos trazer mais detalhes. É no capítulo 1, e o versículo, só para você entender, versículo 27 ao capítulo 1, versículo 18 ao 27, ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não auto se justifique por si mesmo, porque a própria criação vai ser testemunha, já vai testificar de Deus, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, de vez de adorar o Criador que criou todas essas coisas, vai adorar a criação fora do padrão. Fora do padrão. Né? Pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos em si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E aí vem a questão do lesbianismo. E semelhantemente também os varões deixaram do uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro, errando e quebrando a cara, pela permissão de Deus, porque em vez de fazer o que é certo, fazem o que é errado. No terceiro subtópico, eles debate no tribunal. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, passado ou futuro. Né? Ela leva a gente a fazer reflexão, a fazer uma introspectiva, a fazer uma retrospectiva, tá? A fazer uma retro, tá? E perspectivas de outras coisas. Então, veja bem, funciona interagindo com as demais faculdades. Ela trabalha com a alma, a consciência, né? Principalmente com os pensamentos e os sentimentos. A gente reflete, a gente imagina,
A gente começa a meditar aquilo que eu falei, aquilo que eu disse, será que era para ter dito? Rapaz, eu falei desse jeito que fulano não deveria. Então a consciência ela vai levando a gente a refletir sobre esses momentos nossos. Então a consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal no seu próprio erro, né? E aí você vai entendendo cada vez mais esse assunto quando a gente vai desenvolvendo essas questões aqui, tá? Com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa, conforme 2 Coríntios 1:12. Em caso assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior, em função da consciência, está sem ofensa. Então, há descanso para a nossa alma, tá bom? Então, a consciência atua como um tribunal interior, que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus, diante dos homens. Meu Deus, eu falei isso, meu Deus, me perdoe, né? Falei isso, meu Senhor, eu falei isso, foi um ato impensado da minha parte, e aí a gente vai, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, né? E a consciência vai nos levando a refletir, a memorizar algumas coisas e a lembrar de algumas coisas, e aí a gente vai mudando a maneira de pensar e de agir, tá? Por isso que é preciso pensar 2 vezes antes de falar. Terceiro tópico da nossa lição nos fala sobre a consciência é falível. E aí onde é que está? Apesar do homem ter a questão intrínseca moral de Deus dentro dele, depois do pecado ela foi distorcida e aí se torna falível. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, tá? Ou seja, fechada, tapada para as coisas de Deus, conforme Efésios 4:19, 1 Timóteo 4:2, né? Fala de uma consciência fraca, legalista, e contaminada ou corrompida, conforme Tito 1:15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. Temos que passar pelo crivo da palavra de Deus, no Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí a consciência vai mostrar esse pecado, essa justiça e esse juízo. Tá? Então, todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. Né? Tem gente que é aos extremos, né? Isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Mas vamos pelo crivo da palavra de Deus. Quem vai dizer que isso é pecado ou não é a palavra. Tá? A palavra é a nossa regra de fé e prática. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas inautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século, conforme Colossenses 2:16-23. Então, o segundo subtópico do terceiro ponto é Deus, o supremo juiz. Então, quando essa consciência vem e ela fica cauterizada, e ela fica insensível, e ela tem esse defeito, né, a manchada, né, foi distorcida, Deus é o supremo juiz sobre essa própria consciência. Deus não é essa consciência. Deus, ele cria, ele colocou essa consciência dentro de nós. Essa lei moral intrínseca. Tá? Mesmo antes dos 10 mandamentos. Apesar de sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Você não vai ser justificado pela sua consciência. Né? A justificação é em Cristo. Somos justificados em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Tá? Então, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Deus é que é o juiz. A Bíblia diz que foi dado a Jesus todo o poder no céu e na terra, e aí poder de julgar, poder de reinar no milênio, poder de ressuscitar ao terceiro dia, poder de ter na mão a chave da morte, do inferno, tá? E assim por diante, poder de julgar todos no grande e último dia. Então devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Muitas vezes já estamos
Existe, a gente até já tive a oportunidade de falar sobre o pecado de estimação. Então, o pecado de estimação leva você a não ter nem mais consciência de que aquilo é pecado mais, né? Porque o ser humano ele é tendencioso a se habituar às coisas. Então, mesmo sendo pecado, vai fazendo uma vez, duas, três, daqui a pouco já torna normal, como se não fosse pecado, mas ainda é pecado. É pecado, tá? Então, ó, somente ele, o supremo juiz, né, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. O salmista no Salmo 139 vai dizer: sonda-me, ó Deus, prova-me meu coração, ver se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Salmo 139, versículo 23 e 24. Esquadrinha, né? Meu pensar, ou seja, veja os meus pensamentos em quadradinhos, detalhadamente. Tá? Então, às vezes, consideramos corretos e às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Tentou esconder o pecado de Deus por 2 anos. Mas a consciência de que ele tinha errado estava lá. Tá? Até ser repreendido por Natan. Pedro precisou ouvir o canto do galo. E quando olhou para Jesus, o olhar de Jesus falou mais alto até do que o canto do galo. E Pedro chorou amargamente. E Pedro ficou desalinhado. E Pedro ficou desconcertado. E Pedro chorou lágrimas. E Pedro não dormiu aquela noite. Glória ao nome de Jesus. Até então, o Senhor se encontrar com ele depois e fazer 3 perguntas. Tu me amas, Pedro? E ele negou 3 vezes, né? E Pedro: Senhor, tu sabes. Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: apacenta minhas ovelhas, né? Então, pecados do espírito como soberba e orgulho são os que mais se escondem. Quantas vezes... porque as pessoas pensam que peca só por agir, por ação, mas muitas vezes se peca por omissão, por omitir, né? Deixar de fazer o que devia, quebrar esse orgulho, esse ego, não é verdade? Que muitas vezes se esconde dentro de nós. O ser humano, ele é orgulhoso, ele tem um pouco já de soberba em si, né? Porém, ele tem que todos os dias mortificar a carne, vivificar o espírito, tá? Então, que Deus nos abençoe para que a gente tenha uma consciência limpa, plena, que a gente possa ouvir a voz de Deus através da própria consciência e entendermos a nossa pequenez para que possamos seguir firmes até aquele grande dia em que o Senhor virá nos buscar para morar com ele. Que Deus nos ajude, nos guarde e nos livre de todo mal, tá? Tenha uma boa aula em nome de Jesus. Então eu queria ler aqui só: a consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ela foi distorcida depois do pecado, né? E aí precisa desse conserto, né? Para que possa ter essa boa consciência, tá? O importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se disso: só entre algum recinto, se Cristo entrar com você, e só converse algo, se ele puder participar. Tenha uma boa aula. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E até o próximo, né? A próxima aula será os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Deus nos ajude, nos guarde. Pai, te louvamos por este momento oportuno. Nos dá uma boa aula amanhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora sempre, todos dizem amém. Deus te abençoe. Até a próxima.